Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Thiago de Moura, sou advogado militante na área previdenciária e trabalhista. Estou começando fazendo esse primeiro vídeo no canal com o objetivo de trazer informações, divulgar conhecimento, tirar dúvidas, né? Que nesse dia a dia de mais de 15 anos atuando na área previdenciária e trabalhista, a gente tem visto, né, tanto os trabalhadores, tanto os profissionais advogados que trabalham nessa área, têm apresentado, né, enfim, então me planejei, relutei muito, né, enfim, mas para iniciar esse trabalho, mas eu tenho a convicção de que vai ser interessante, né, ajudar toda a comunidade e todos aqueles que precisaram de informações sobre o tema. Como eu disse, né, a minha área de estudo, pesquisa, né, e como professor também, é a área previdenciária e trabalhista. Né? E dentro desse campo eu queria destacar nos próximos vídeos o tema seguro-desemprego, né? Porque entendo que a gente não vê tanta informações de qualidade sobre esse tema e focando especificamente na advocacia trabalhista, o seguro-desemprego ele é um benefício que de certa forma vai favorecer ou desfavorecer um bom acordo por parte do trabalhador que tiver uma ação na Justiça do Trabalho. Né? Então, de fato, um advogado que seja municiado de informações atualizadas no que diz respeito ao programa do seguro-desemprego vai fazer com que ele conceda ao seu cliente um bom acordo ou não, né? Isso que a gente tem visto no dia a dia. E dentro desse tema seguro-desemprego, hoje eu queria falar sobre prazo no seguro-desemprego. De fato, existe um limite para o trabalhador dar entrada nesse seguro-desemprego. O prazo é comum para todas as classes de trabalhadores, seja um trabalhador formal, seja um trabalhador empregado doméstico. E caso o trabalhador perca esse prazo, ele tem como reverter essa situação na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal. Enfim, como tem decidido os tribunais, né, sobre essa temática. Né? A gente vai, enfim, comentar um pouco sobre isso. Né? Primeiro, para iniciar, é importante a gente compreender que existe o seguro-desemprego, ele é um benefício, e aí a gente pode classificar uma divergência doutrinária sobre isso, seria o benefício previdenciário e trabalhista, mas na maioria da doutrina e posição jurisprudencial tem considerado ele como benefício previdenciário. Então, se você olhar no capítulo da Constituição, quando ele fala sobre a ordem social, ele vai considerar como um dos benefícios, né, vinculados ao regime de previdência social, regime da Seguridade Social, também a proteção contra o desemprego involuntário. Né? Então, baseado nisso, nós temos muitos autores que estabelecem que o seguro-desemprego é um benefício previdenciário. Né? E ampliando um pouco mais a nossa temática de hoje, a gente pode entender que o trabalhador que está em condição de desemprego é porque preenche os outros requisitos, né, todos os requisitos que a Lei 7998/90 e hoje a Resolução 957 de 2022, que trata sobre o seguro-desemprego. Esses requisitos que trabalham para habilitar o trabalhador ou não ao programa, ele estabelece um limite de prazo, né? E esse limite de prazo ele é diferente para aquele trabalhador que trabalhou registrado em uma empresa daquele trabalhador doméstico, né? E isso de fato no dia a dia a gente vê muitas vezes os empregados domésticos reclamando nessa diferença de tratamento, né? E que não se dá só apenas nessa questão de prazo, mas também se dá relacionado, por exemplo, à quantidade de parcelas do benefício. Né? Enquanto um trabalhador formal ele pode receber um benefício por 5 meses, um empregado doméstico ele tem um tempo limitado em 3 meses. Isso independente do período em que ele tenha trabalhado. Então, se o empregado doméstico trabalhou, vamos dizer, 5 anos, né,
se fosse um empregado de uma empresa, esse empregado teria direito a 5 parcelas. No caso do doméstico, ele só se limita a 3, independente do tempo. Logicamente, ele tem um requisito mínimo de ter trabalhado 15 meses nos últimos 24 meses, para poder ter acesso ao benefício. E isso é um dos pontos de diferenças de tratamento. Lógico que a gente observa que com o passar dos anos, especialmente com a Lei Complementar 150/2015, foi consolidado e ampliado vários direitos domésticos, mas a gente vê essa diferenciação de tratamento ainda. E no programa do seguro-desemprego não é diferente. Tem essa diferença, tem regras específicas para o empregado doméstico que diferem do empregado formal, que é aquele empregado que trabalha registrado em empresa, certo? E o que acontece? E desses pontos vem a diferença sobre prazos, ou seja, do empregado formal, como nós tínhamos dito anteriormente, ele tem 120 dias para dar entrada no benefício, o empregado doméstico ele tem 90 dias. É muito importante, pessoal, a gente entender a contagem desse prazo. A contagem desse prazo se dá com a data de dispensa do empregado, ou seja, da data de dispensa do empregado é feita essa contagem de 120 dias. Algo que é importante falar sobre esse prazo é como se dá essa contagem. Ela se dá em dias corridos ou se dá em dias úteis. É interessante colocar que o entendimento consolidado no Ministério do Trabalho hoje é que a contagem do prazo, na verdade não hoje, esse entendimento já vem fixado há muito tempo. Se a gente for considerar uma resolução que hoje ela está revogada, mas ela foi confirmada pela resolução 957, a resolução 465 de 2005, que ela já vinha estabelecendo que a contagem de prazo do seguro-desemprego, desse prazo do seguro-desemprego, seria baseada em cima do que acontece com o Código Civil, do Código de Processo Civil, artigo 132. Ele estabelece ali a contagem de prazo, que seria, de fato, o início. Na verdade, você não conta com o início, mas conta com o final da contagem de prazo. Então, a forma de se contar utiliza-se em paralelo o entendimento da Lei Processual Civil nesse aspecto, mas não se considera os dias úteis. Então, quando você for pensar em fazer a contagem do prazo do seguro-desemprego, você não vai contar os dias úteis, são dias corridos. Esse é um aspecto importante a ser considerado, sobre os prazos relacionados ao seguro-desemprego. Então, como eu tinha dito anteriormente, o início a base dessa contagem será a data da dispensa do empregado, tá bom? A data da dispensa do empregado é que o permite da entrada, inicia o prazo dessa contagem, desse prazo relacionado ao seguro-desemprego, E o que acontece? A gente tem entendimento hoje, consolidado na jurisprudência, que esse prazo não é prescricional, mas decadencial. Há uma divergência sobre isso, claramente, especialmente nos últimos anos, porque você tinha a possibilidade, existe até, em alguns casos específicos, uma possibilidade administrativa de você poder reverter uma perca do benefício pela perca do prazo, ou seja, você ser impedido de ter acesso ao benefício pela perca do prazo. Essa possibilidade administrativa, sim. Com o passar do tempo, existe um rol maior de possibilidades administrativas de você poder reverter essa perca de prazo. Por exemplo, seria uma situação que o trabalhador tivesse preso e aí por causa disso ele não poder dar entrada no seguro-desemprego, passou esse período, passou 120 dias em função disso, o trabalhador estava internado no hospital e isso impossibilitou dele da entrada no seguro pelo prazo de 120 dias e tal. Isso eram justificativas que administrativamente eram aceitas e eram superadas e afastadas essa perca desse prazo, o trabalhador teria acesso ao seguro normalmente. Existe até um recurso administrativo específico, que é o recurso 550, motivo 550, em que você usaria tranquilamente em casos como esse, logicamente com a devida comprovação, você conseguiria reverter essa decisão, do ponto de vista administrativo. Só que com o passar do tempo, o entendimento sobre o seguro-desemprego foi mudando aos poucos. Isso o Poder Executivo ele vem modulando muito o tema seguro-desemprego. E no campo especificamente relacionado a prazo e tudo, e acesso ao programa,
O que acontece? Você tinha na resolução antiga, lá na 465 de 2005, ela estabelecia que o seguro-desemprego era um benefício pessoal e intransferível. Então, nessa época, não era permitido você passar uma procuração particular, né? Com o tempo, foi se permitindo uma procuração pública, desde que existisse a ressalva nessa procuração para ser específica sobre o seguro-desemprego. Só que hoje em dia, isso confirmado pela Resolução 957 de 2022, há a possibilidade de você entrar no seguro-desemprego por meio de procuração particular. E é o que na prática acontece, né? Os advogados munidos da procuração particular dão entrada no seguro-desemprego pelos seus clientes. Isso acontece frequentemente, né? Então, hoje você tem essa possibilidade. Então, por causa disso, aquelas possibilidades que eu mencionei lá atrás, em que você poderia reverter uma perca de um prazo de 120 dias no seguro-desemprego, ou 90 de um trabalhador formal, ou 90 dias de um empregado doméstico, essas possibilidades elas foram reduzidas exatamente porque, além de se permitir hoje utilizar procurações, seja público ou particular, para dar entrada no benefício, além de que hoje tem outros canais para você dar entrada no seguro-desemprego, no caso do doméstico e do empregado formal, você pode utilizar a entrada pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Então você tem essas possibilidades. Então foi afunilando, né, administrativamente as possibilidades de você poder reverter uma perca de um prazo de 120 dias. Né? Isso andou em consequência. Então hoje é extremamente difícil você conseguir reverter administrativamente esse prazo perca do prazo dos 120 dias. Né? Isso do ponto de vista administrativo. Nós podemos avaliar como é que está isso, como é que está tendo entendimento hoje nos tribunais sobre essa questão do perca dos 120 dias. Né? Também houve uma mudança de entendimento. Né? Acredito que de 2022 para trás, o Judiciário tenha se posicionado que esses 120 dias, por não estar previsto em norma legal, mas num ato infralegal, né, que no caso é uma resolução, esse prazo deveria ser, esse requisito, esse critério deveria ser afastado, e os trabalhadores que fossem impedidos de ter acesso ao seguro-desemprego em função da perca desse prazo de 120 dias, eles deveriam ter acesso ao benefício. Né? Então a decisão administrativa ela era afastada. Só que com mais ou menos, eu acredito que 2022 para cá, houve uma mudança de entendimento, especialmente o posicionamento do STJ, considerando que esse prazo, esse 120 dias, apesar de não vir em lei, mas por um ato infralegal, ele é plenamente possível e a administração pública federal não está errada em aplicá-lo. Né? Então, nessa situação, hoje em dia, é praticamente impossível você conseguir reverter uma perca de um prazo de 120 dias de seguro na Justiça Federal, em função desse novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, ficou um campo bem reduzido. Né? Para o trabalhador poder reverter a perca desse prazo. É por isso que ele precisa ter atenção, né, e ter o cuidado e se atentar para esse prazo de 120 dias para o empregado formal e para o empregado doméstico 90 dias. Né? E acredito eu, porque hoje existem diversos canais que você pode ter acesso ao programa, como eu mencionei anteriormente. Né? E já tive no dia a dia várias situações, seja como advogado ou como servidor público, trabalhando na área, em que a gente vê hoje justificativas que, se você olhasse há 5, 8 anos atrás, era plenamente aceito. Mas hoje, com a tecnologia, hoje com as permissões legais de você poder dar entrada no benefício por meio de procurações, hoje isso não cola mais do ponto de vista administrativo. E se não cola mais do ponto de vista administrativo, o Judiciário tem reforçado que a posição administrativa, segurando 120 dias ou 90, ela é plenamente legal. Né? Isso é muito importante entender. Então, até eu queria destacar um pouco a respeito do doméstico. Se a gente for fazer uma leitura atenta na Lei Complementar 150/2015, a gente vai ver que lá está expresso que o trabalhador pode ter acesso ao seguro-desemprego a partir dos 7 dias da data de dispensa até 90 dias. Então, ali você tem uma previsão legal. No caso do empregado formal, você não tem essa previsão em lei. Até esse momento você não tem. Você tem uma resolução, que é um ato infralegal, para estabelecendo essa regra.
né? O que por muito tempo foi ponto de vitória de trabalhadores que infelizmente perderam o benefício por causa desse motivo, mas hoje em dia, não, pelo posicionamento recente do STJ, não tem conseguido obter isso, né? Então, pessoal, eu concluo esse vídeo de hoje, né, esse primeiro vídeo. Deus quiser vai dar, eu espero a cooperação de todos, né, para a divulgação.